Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez juntos para falarmos algo a respeito da Palavra de Deus. Quero dizer que é um prazer estar junto com você aqui mais uma vez, nesse dia, e que as ricas bênçãos de Deus alcancem a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus colocou algo no meu coração para que pudéssemos conversar um pouco aqui a respeito da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, o verso 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgares, vós também sereis julgados. É claro que às vezes as pessoas elas tendem a distorcer, falta um pouco da hermenêutica, e pegam às vezes textos isolados e fazem disso a sua base para, às vezes, defender a sua fé ou o seu posicionamento. E é muito comum nós ouvirmos, as pessoas dizerem assim: nós não podemos julgar ninguém, quem pode julgar é só Deus. Fato esse que não é real. Principalmente o apóstolo Paulo, ele coloca muito uma questão de vida, com quem que deveríamos estar, com quem não podemos estar. E quando falamos julgar, não é julgar, é você ter discernimento do que é bom ou do que é errado e com quem eu devo andar. É muito diferente do que o texto está dizendo. Por que é muito diferente do que o texto está dizendo? Porque o texto ele coloca para nós algo muito interessante que eu até diria que seria o tema de uma mensagem, que seria: não meça as pessoas na medida da sua régua. Sim, nós temos um costume de sempre colocar as pessoas da forma que elas se encaixam em nós. Isso é fato. Ou seja, ela precisa se encaixar na minha medida. Se ela não se encaixa na minha medida, eu crio um problema grave em relação a isso, talvez de resistência a essa pessoa, e isso não é bom. A maior prova disso, que Jesus ele pega os apóstolos, homens falhos, homens que muitas das vezes não se encaixavam no perfil de Jesus, homens que não estavam diante da vontade perfeita de Jesus, e mesmo assim Jesus conviveu com eles. A exemplo de Judas. Jesus sabia quem era Judas, sabia o que Judas fazia, mas caminhava com Judas mesmo assim. Porque ele queria dar a oportunidade destes homens aprenderem com ele. E com isso tomarem a sua decisão. Porque Deus, em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, ele poderia exigir que a humanidade o adorasse. Isso, ele poderia exigir. Era simplesmente mostrar uma parte do seu poder. As nações se dobrariam diante dele, porque nada que o homem construiu até hoje ele pode atingir Deus de forma alguma. Então Deus ele dá a oportunidade ao ser humano de ter a sua escolha, de amá-lo, de respeitá-lo. Então Deus não obriga que as pessoas elas se encaixem. Mas nós às vezes temos uma questão de confundir doutrina com ensinamento bíblico. São coisas completamente diferentes uma da outra. Quando nós falamos de doutrina, são o que algumas denominações ou até mesmo seitas abraçam para si, para ensinarem as pessoas que fazem parte dessa congregação ou dessa seita. É assim que funciona. E o problema é que quando nós temos um padrão, a exemplo, que eu vou dizer aqui, se eu como pão e eu vejo que eu crio um ritual, a exemplo da ceia do Senhor, eu crio todo um ritual espiritual em cima daquilo, coloco em cima de uma santificação completa. Para me comer aquele pão, eu tenho que estar perfeito. Para me comer esse pão, eu não posso ter pecado.
para me comer esse pão, eu só tenho que ser assim, ser assado. Ou seja, existe um dogma em cima desse padrão, correto? Então, quando alguém não obedece esse padrão, automaticamente eu tenho uma resistência a essa pessoa. Automático. Então isso faz com que haja uma medida de caráter, uma medida de conduta dessa pessoa, e que ela não pode se encaixar dentro do meu convívio, porque ela revela aparentemente, por ela não ter o padrão que eu gostaria, então eu isolo essa pessoa. E quando nós vamos para as igrejas evangélicas, e são muitas no Brasil, cada uma tem a sua liturgia, tem a sua forma de pensar, tem a sua doutrina. Eu não vou nem falar padrões bíblicos. Eu vou dizer a sua doutrina, aonde algumas pessoas tiram da sua cabeça o que querem e colocam aquilo como se fosse uma verdade bíblica, o que não é uma realidade. E com isso, eles colocam um jugo sobre as pessoas. A exemplo aqui, não é criticando, mas um fato verídico. Alguns anos atrás, sempre havia uma discussão a respeito de um padrão que as mulheres e homens deveriam ter na igreja, principalmente na igreja Assembleia de Deus. Mulher não podia cortar cabelo, não podia usar maquiagem, homens não podiam jogar futebol, não podiam usar camiseta, não poderia usar bermuda. Ou seja, esse foi o padrão durante muito tempo. E antigamente tinha uma coisa pior, que as irmãs não poderiam sequer usar enê no cabelo, que era o alisante de cabelo. Isso era uma doutrina e era rigorosa em relação a isso. E quem não cumprisse essas determinações, eles sofriam sanções. Se exerciam cargos, eram afastados dos seus cargos, não poderiam exercê-los. Era tirado da comunhão da igreja, não podia participar da ceia. Se a irmã usasse uma calça comprida, ela poderia ser até excluída da igreja. Se ela usasse um brinco, se ela usasse um batom. Então, havia todo um regimento preparado para isso. Mas aí, depois de alguns anos, veio o presidente das Assembleias de Deus, lá em Belém, se não me engano, e pediu perdão no aniversário de 100 anos da Igreja Assembleia de Deus, pela forma errada que foi conduzido. E que eles estavam errados, e que, dentro de uma fala, que isso levou muitas pessoas para o inferno. E de que forma que levou? Porque muitas pessoas, ao fugirem dessa doutrina, elas sentiram como se elas estivessem pecando contra o próprio Deus. A verdade foi essa, como Deus. E sendo que isso era um padrão humano, não era um padrão de Deus, que Deus, se eu simplesmente não fizesse o uso, ou fizesse o uso de uma maquiagem, da calça comprida, ou de jogar uma bola, eu já me sentia automaticamente condenado. E o problema é que algumas pessoas que fizeram isso, né, condenaram, julgaram muitas pessoas, logo depois, com o passar do tempo, muitas dessas cometeram os mesmos erros e passaram pelas mesmas sanções. Por isso que a Bíblia diz que você não deve julgar dessa forma, porque com a mesma medida que você julga, você também será julgado. A igreja, ela tem que ter os seus valores, os seus princípios bíblicos, e ela não pode abrir mão de forma alguma desses valores. Mas você não pode medir a pessoa diante de uma régua doutrinária. A exemplo, se você está na igreja adventista do sétimo dia, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco, você não pode tomar Coca-Cola, você não pode tomar café e tantas outras coisas que existem, que são dogmas.